Assim, o povo de Deus, pastor Zé Carvalho, passando aqui, trazer uma palavra do coração de Deus ao seu coração. Nossa fatia de pão do céu hoje está apetitosa. Vamos ler a palavra de Deus, Lucas capítulo de número 12, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Versículo 15. Disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância do que ele possui. Ei, povo de Deus, bem-vindo ao canal Fatias de Pão do Céu, trazendo mais uma palavra de Deus ao seu coração, hoje sobre o desafio do materialismo, nessa série de mensagens, onde estamos falando sobre os desafios que o líder da pós-modernidade enfrenta, e vamos enfrentar com graça, sabedoria e com muita unção divina. Então, vamos para o nosso desafio de hoje, que é o desafio do materialismo. É importante nós compreendermos que estamos diante de muitos desafios. Não é fácil ser líder nesta geração, normalmente um líder cristão verdadeiro, um líder cristão autêntico, que é fiel à palavra de Deus. Então, nesse labirinto complexo da pós-modernidade, nós enfrentamos o desafio do materialismo como uma sombra que se estende sobre os valores espirituais. Originado nas raízes do iluminismo, o materialismo filosófico afirma que apenas o mundo físico é real, relegando o mundo espiritual ao domínio da ilusão. O materialismo é uma filosofia que suplanta ou tenta suplantar ou subestimar o espiritual e superestimar o material. Ele coloca em comum Deus apenas aquilo que é material, que é físico, que é palpável, não é? E jogando por terra os valores espirituais e eternos. O materialismo julga o mundo espiritual um absoluto, abstrato, né? Como um abstrato, como secundário, como sem importância, algo sem nenhuma relevância e sem credibilidade, acreditando sim, que a essência da vida está no acumular, no ter, no ser, no fazer, ou melhor, no acumular riqueza, acumular bens. Né? Então, ele estimula as pessoas a viver para ter. Porém, a ênfase do cristianismo, de fato, é diferente. A ênfase do cristianismo nós somos estimulados pelo cristianismo e desafiados a viver para sermos e não para termos. Então, esse é o grande diferencial entre o verdadeiro evangelho. Nós somos chamados por Deus para ser santos, ser sal da terra, ser luz do mundo e viver numa geração que está baseada no ter, sendo. Nós podemos até ter, mas o que importa não é tanto o que temos, mas o que somos diante de Deus. Esse é o grande desafio do cristianismo. Os materialistas, eles abraçam a ideia de que a satisfação exclusiva das pessoas estão nas posses em que elas possuem, né? Isso é o mais interessante para eles, né? Este comportamento é enraizado na crença de que a matéria é a essência única e a fonte de toda a felicidade, obscurecendo então a visão espiritual, minando a essência da fé cristã. Mas em Lucas 15, 12, que eu acabei de ler, diz que a abundância, a satisfação do homem não está na abundância do que ele possui. E aí o texto diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, que é o amor excessivo ao dinheiro. Então Jesus, ele encontrou na sua trajetória todo tipo de gente. Ele encontrou gente materialista, como o jovem rico, que preferiu suas riquezas às riquezas do reino, e também encontrou pessoas como Zaqueu, que era dominado pelo materialismo, mas depois, rendendo-se ao reino de Deus, abraça os valores do reino e deixa de lado o materialismo, ou seja, ele se dobra. Infelizmente, na igreja atual, essa mensagem ela tem entrado. A igreja cristã ela tem sido afetada pela mensagem daquele evangelho com verniz de buscas de riquezas terrenas, né, de satisfação pessoal. Todos esses males que nós temos falado aí, materialismo, hedonismo, né, tudo isso está num pacote só que compõe os traços da pós-modernidade, os desafios do líder moderno. Então, precisamos ter cuidado com isso, porque a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que o amor de dinheiro é a raiz de toda espécie de males e que nessa cobiça alguns se desviaram da fé e traspassaram a si mesmo com muitas dores. Presta atenção, vou repetir isso aqui. É importante.
porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda ou espécie de males, e nessa cobiça muitos têm se desviados da fé e se traspassado a si mesmo como Deus. Tem um preço se desviar da fé por amor ao dinheiro. E eu quero chamar a sua atenção para como nós cristãos podemos lidar com o materialismo, como nós líderes cristãos vamos enfrentar isso. Essa é a grande questão. O materialismo tem influenciado muitos discursos religiosos, fazendo com que muitas pessoas busquem a Deus pelas recompensas materiais, e muitos líderes, naquela tentativa de atrair as pessoas, têm colocado esse sistema de administração, de modelo de liderança, como algo assim válido e até legal para o cristianismo, né? Então é interessante nós perceber, estamos no auge da teologia triunfalista, da prosperidade, estamos vendo adesões em massas e provavelmente poucas conversões, se diga de passagem. Temos visto muitas pessoas buscando as bênçãos materiais que Deus pode lhe dar e não o próprio Deus, né? Como lidar na prática, né? Esse desafio, eu gosto de trabalhar na prática, como lidar na prática com esses desafios, como melhorar, como agir proativamente para que o materialismo não domine a sua comunidade eclesiástica. Você que é líder, você que é pastor, que quer levar o seu povo para o céu, né? Na verdade, eu preciso confirmar e declarar aqui que muitas igrejas já nasceram de forma influenciadas por líderes com visões materialistas, onde vale tudo para acumular mais, repartir nada, né? Mas eu estou falando aqui para aqueles que são ovelhas, que ainda querem viver e pregar o verdadeiro evangelho puro e sem mistura, aqueles que são realmente profetas de Deus numa geração corrompida, tal como Elias, que não se prostraram aos pés de Baal, né? Aos pés de Mamon, né? Aqueles que ainda não são sequestrados pelas lábias de Jezabel, pelos aplausos do palácio, aqueles que querem viver e servir ao rei dos reis e não ao rei Acabe, né? Aquele que não está prostrado a Baal, aqueles que não venderam sua autoridade profética para o sistema e que querem ser um cristão influenciador com a cultura da luz e não ser influenciado pela cultura das trevas. Como então se posicionar? Eu vou dar 4 dicas aqui, né, para poder você entender isso. Eu poderia explorar a parábola que Jesus contou, mas como aqui o tempo é muito curto, eu vou apenas dar dicas práticas, né? Porque a parábola que Jesus contou aqui, irmão, é algo tremendo, sensacional, é algo excepcional. Ele vai contar do homem que acumulou, mas não se importou com o espiritual, e no final foi chamado de louco. Aquele que parecia ser um grande empreendedor, aquele que parecia ser um homem super inteligente, desprezou o espiritual e no final foi chamado de louco. Então, que a nossa igreja, a igreja que você está dirigindo, você está trabalhando para Deus, ela não seja enganada, porque tem muita gente aí. Dá uma olhadinha, faz uma campanha lá de prosperidade na sua igreja, você vê como lota de gente, né? Agora chama para o culto da palavra, culto de ensino, culto de doutrina, escola dominical, você vê que a adesão é muito pequena. Então, cuidado, muitos pastores têm abraçado essa teologia, né, de trabalhar muito, troca, né, dá oferta e recebe bênção. Isso não é legal, não representa o verdadeiro evangelho. Cuidado para que sua igreja não seja envenenada por esse caminho. Mas eu vou te dar 4 dicas importantes aqui, que eu creio que se você seguir, você vai começar a furar essa bolha do materialismo que pode estar afetando a sua igreja ou a sua liderança. Portanto, em primeiro lugar, promova a educação financeira com base nos princípios bíblicos, ensinando a importância da mordomia e a responsabilidade para com os recursos divinos que recebemos, dos quais somos mordomos na terra. A palavra de Deus nos ensina isso de forma bem farta. Ela nos ensina que precisamos buscar compreender os princípios financeiros para trabalharmos da forma melhor possível para Deus. Nunca deixe a igreja que você dirige ser enganada pelas mídias, pelos acúmulos de propagandas que temos aí, abraçadas, né, por o engano do inimigo. Você está aí como guardião do rebanho. Ensine a palavra, só ela transforma, só ela mostra o caminho, só ela é luz. Portanto, ensine a palavra. A Bíblia diz que o rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta. Provérbios 22, 7. Portanto, não deixe seu povo ser servo dos grandes bancos, com muitos
tem aderido, aquelas irmãzinhas piedosas, coitadas, às vezes vai lá no banco, chega lá, vai puxar seu dinheiro do aposento, chega lá, tem um limite que o banco oferece, aí ela pensa que é dela, que dinheiro puxa no final do mês lá, no outro mês, como a metade do aposento. Cuidado com isso. Às vezes é uma coisinha simples que você poderia ensinar aqui, pastor. Você está lá para cuidar do povo, cuide do povo direitinho, ensine certinho o povo, você vai ver que vai ser bênção para a sua própria vida. Já aconteceu no campo meu mesmo, eu dirigindo e trabalhando para Deus, aconteceu que as pessoas iam lá, depois eu tive que explicar isso para elas, como é que é as grandes estratégias dos bancos para enganar as pessoas. Então cuidado com isso, isso é importante, é interessante o pastor também ensina os princípios do rei. Por exemplo, um princípio que o Senhor ensina na sua palavra de forma bem clara é o princípio do não gastar tudo, gastar menos do que ganha e reservar um pouco, conforme a estratégia de José no Egito. O rei deveria guardar 20% daquilo que produziu no tempo de abundância para que no tempo de fome tivesse. Então, reserva. Então, isso é importante, ensine ao povo de Deus. Em segundo lugar, estimule uma cultura de generosidade e partilha dentro da sua comunidade, incentivando os fiéis a contribuir não apenas financeiramente, mas também com seu tempo, seu talento, conforme diz 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribui segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, incentive as pessoas a cooperar com o que pode, e você verá como Deus age de forma esplêndida, especial. Então, em terceiro lugar, fomentar a reflexão sobre prioridades na vida, o verdadeiro significado da felicidade, direcionando o foco para os valores espirituais relacionados a relacionamentos significativos, inclusive com Deus, inclusive com a comunidade. Interessante isso, nunca deixar as pessoas ir por aquele caminho que o dinheiro é o seu Deus, porque o dinheiro é um grande inimigo, pode ser um aliado, se você deixar ele ser seu Deus, ele pode ser um grande inimigo, mas pode ser um aliado quando você usa esse dinheiro para glorificar a Deus, para expandir o reino de Deus, para fazer o bem ao próximo, para cuidar de sua família, para viver bem e para desfrutar daquilo que Deus te deu. Então, é interessante isso também. Ainda a palavra de Deus nos exorta, conforme Lucas 12, 34, que onde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. Então, que o seu tesouro seja muito mais do que material, mas seja espiritual. Então, investir no seu dinheiro naquilo que também é espiritual vai gerar um acúmulo de recompensa divina. Portanto, é interessante vencer o materialismo a partir dessa compreensão clara do reino de Deus. Em quarto lugar, ofereça apoio e orientação àqueles que estão lutando com a tentação do materialismo, lembrando do cuidado da provisão divina, porque é Deus que provê. E é interessante que aqui nós temos vários cenários que podem se formar a partir disso. Por exemplo, existem aquelas pessoas que podem se tornar compradoras compulsivas ou querer competir com outras sem ter condições. Existem aquelas pessoas que querem ganhar dinheiro excessivamente, trabalhar, nunca desfrutar e só acumular. Também é outro problema que precisa ser orientado a partir da palavra de Deus. E existem aquelas pessoas que querem abandonar a igreja porque já tem muito, porque já tem acúmulo de bens e acham que não precisa da igreja, não precisa da palavra, não precisa cuidar do espiritual, aqueles que perderam a sua fé e aí vão atrair para si muitos problemas a partir do momento em que deixa o dinheiro ser o seu próprio Deus. Então, meus irmãos, são várias coisas que podem ser feitas a partir dessa perspectiva que eu te mostrei aqui. Comece a trabalhar isso de forma muito mais clara na sua congregação. Você verá como Deus vai te usar para, diante desse desafio, ser um líder diferenciado, ser um líder exemplo para ser seguido, como Cristo. Cristo, no tempo que ele veio, as riquezas estavam na mão dos ricos. E aí tem até um contraste entre o Antigo Testamento, onde as riquezas parecem ser exaltadas, parecem ser tipos das bênçãos de Deus. E no Novo Testamento parece que as riquezas parecem ser criticadas pelo próprio Jesus, às vezes o acúmulo de bem, mas o fato é que Jesus não criticou as riquezas em si, ele criticou o mau uso delas. E a diferença entre essa mudança de tom do Antigo para o Novo Testamento é que no Antigo Testamento os homens que são homens ricos são homens piedosos e que a riqueza é símbolo da bênção de Deus. Já no tempo de Jesus, as riquezas estavam na mão dos imperadores romanos, daqueles grandes publicanos e tal, e eles usavam essa riqueza para fazer mal ao próximo, para se
contrapor aos princípios do reino de Deus e para oprimir os pobres. Então, por isso Jesus, de vez em quando, mas o dinheiro em si ele é neutro, ele precisa ser usado como bênção de Deus para cuidar da família, para promover o reino de Deus, fazer o bem ao próximo. Este é o ponto. Portanto, cuide de trabalhar esse ponto, essa visão do reino de Deus na igreja que você trabalha, você que é líder, comece a trabalhar isso de forma bem clara. Então, a Bíblia diz que nós não devemos acumular tesouro apenas na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, os ladrões arrombam e roubam, mas juntar tesouro no céu, onde nem a traça e a ferrugem corrói, e nem os ladrões minam e roubam, pois que aonde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Então, essa sede pelos bens materiais, elas precisam ser ensinadas para o povo de Deus, que é danosa para o seu crescimento. Precisamos ter sede de Deus. Essa é a única sede que vai satisfazer os anelos da nossa alma, não somente pelas bênçãos de Deus, mas pelo próprio Deus. Ter relacionamento e intimidade com Deus, essa é a grande arma que temos para pregar o evangelho puro, santo e sem mistura, numa sociedade que está marcada pelo materialismo. Portanto, vamos cada dia buscar o poder de Deus para enfrentar o desafio desse tempo. Diante do desafio da pós-modernidade, o líder cristão é chamado para ser exemplo na sua comunidade e para levar as pessoas a encontrar a verdadeira abundância, encontrando a fé verdadeira no seu relacionamento com Deus. Que o Senhor abençoe sua vida e a sua família. Deus abençoe, um abraço com os dois braços.